He posted an image of himself looking all sad to CM Punk and said, "Y'all win," with a middle finger. Ooh. I'm out of SmackDown. I'm out of WWE. Deuces. Deuces. Imagine um herói de dupla do meio do card quebrando o teto de vidro da WWE, entrando no centro das atenções e depois se despedindo do ringue em uma noite que ficará marcada na história. Naquela noite, no sábado em Salt Lake City, Jey Uso enfrentou um adversário que mudaria o curso da empresa e ele nunca mais lutou novamente. No evento principal, um WWE World Heavyweight Championship vago estava em jogo, e o rival veterano, o lendário Stone Cold, aquele que finalmente daria o golpe decisivo, saiu da arena como campeão, consolidando o momento que os fãs ainda debatem. De seus humildes começos como um dos gêmeos Anoa'i, nascido apenas 9 minutos depois do irmão e criado por um pai ex-campeão intercontinental, até uma carreira que desafiou expectativas, a história de Jey Uso é um testemunho de perseverança. Aperte o cinto enquanto analisamos a batalha épica que encerrou uma carreira e remodelou o cenário da WWE, e exploramos as consequências emocionais de sua aposentadoria após aquele evento principal inesquecível. Na ampla e reluzente arena da luta livre profissional, a ascensão de um competidor do meio do card ao reino luminoso do evento principal é tão rara quanto um cometa visto da Terra. No entanto, quando essa ascensão ocorre, torna-se uma história digna de ser contada, uma narrativa que redefine os limites da possibilidade. Tal história é a de Joshua Samuel Fatu, conhecido por milhões como Jey Uso. De gêmeo de uma linhagem famosa da luta livre a campeão por mérito próprio, o caminho de Jey é um testemunho de perseverança, herança e um desejo inabalável de quebrar o teto de vidro que frequentemente confina lutadores do meio do card às sombras dos holofotes. Joshua nasceu em 22 de agosto de 1985, na movimentada cidade de São Francisco, Califórnia, apenas 9 minutos depois do irmão gêmeo Jonathan. O sobrenome da família, Anoa'i, já era uma bandeira no mundo da luta livre, tecido com os fios de lendas como Yokozuna, The Rock e Roman Reigns. O pai deles, o ex-campeão intercontinental Rikishi, carregava o peso desse legado, e desde o momento em que podiam levantar os ombros, os gêmeos estavam envolvidos em lutas no quintal. Ele se matriculou na Escambia High School, onde seu atletismo floresceu e se tornou uma presença formidável no campo de futebol americano. A trajetória parecia clara. O próximo passo lógico era traduzir aquela força física para a faculdade. Ele frequentou a University of West Alabama de 2003 a 2005, onde jogou como linebacker para o time universitário. A equipe técnica, liderada por Sam MC Corkel, imaginava um futuro para ele no futebol profissional. Um caminho que muitos viam como uma progressão natural para um jovem atleta de sua estatura. No entanto, à medida que a temporada avançava, ficou evidente que o campo de futebol já não oferecia a satisfação que ele buscava. Joshua começou a sentir um chamado de volta ao ringue, percebendo que o destino não estava limitado a apenas um esporte. Nos anos seguintes, Joshua e Jonathan se encontraram trabalhando em uma loja de mudanças, um emprego humilde que os mantinha com os pés no chão enquanto o sonho de lutar persistia em suas mentes. Foi ali que eles foram apresentados ao tio, o Maga, que se tornou um mentor orientador. Sob sua tutela, os gêmeos embarcaram em um regime formal de treinamento de luta livre que misturava a disciplina rigorosa da academia com a arte da performance. Em 2007, Jey e seu irmão entraram no ringue pela primeira vez, competindo na World Extreme Cage Fighting, uma promoção que serviria como trampolim. Sua presença na WEC foi logo seguida por aparições na National Wrestling Alliance, e essas primeiras lutas permitiram que eles refinassem suas habilidades, aprendessem as nuances do tempo e desenvolvessem uma conexão com o público que nascia tanto da química familiar quanto do amor compartilhado pelo espetáculo. Sua reputação crescente chamou a atenção do sistema de desenvolvimento da WWE. Joshua e Jonathan foram convidados para a Florida Championship Wrestling, FCW, equipe de base da WWE onde futuras estrelas aprimoram suas habilidades. Foi lá que eles adotaram o nome Usos, refletindo tanto sua herança quanto sua identidade coletiva como dupla. A estreia deles na FCW em 2007 foi marcada por uma exibição eletrizante de atletismo e um vínculo feroz que era palpável para todos os espectadores. Em 2011, eles conquistaram o FCW Tag Team Championship, uma vitória que lhes rendeu um cobiçado lugar como detentores de título em uma promoção de desenvolvimento. O reinado e impulso no FCW foi suficiente para que a WWE os elevasse ao elenco principal. Em maio de 2010, em um episódio do Raw, os Usos fizeram sua estreia televisionada. Foi um momento impregnado de tradição e expectativa. A dupla enfrentou a Hart Dynasty, uma equipe formidável que já surfava na onda da popularidade, e encontrarão-se sob a tutela da manager Tamina, uma aliança estratégica que lhes permitiu aproveitar uma narrativa maior. No entanto,
Os primeiros dias de sua carreira no elenco principal foram definidos por frustração e contratempos. As derrotas para Hart Dynasty foram rápidas, e o impulso que poderia tê-los levado adiante foi interrompido pela falta de apoio gerencial e pela percepção de que eram apenas figurantes do meio do card. Na primavera de 2012, os Usos retornaram à arena de desenvolvimento da WWE, NXT, onde se viram aprimorando uma nova versão de seu estilo. Suas vitórias ali foram um prelúdio para sua aparição na WrestleMania 28, onde competiram pelo Raw Tag Team Championship em uma emocionante luta do pré-show. Embora tenham ficado aquém, a performance foi uma lição crucial sobre a importância da persistência e adaptação. Jay e seu irmão ainda estavam construindo uma marca que pudesse sustentá-los além da divisão de duplas. Um ponto de virada chegou em 2013, quando eles adotaram uma nova identidade visual, pintura tribal no rosto. Esse movimento ousado foi mais do que uma mudança de estilo, foi uma reconexão com a herança Naui, uma declaração de que eram mais do que a soma de suas derrotas. A pintura adicionou um diferencial, uma aura de mistério, e redefiniu sua presença no ringue. A mudança revitalizou suas performances, culminando em um momento histórico em 2014, quando Jey Uso e seu irmão conquistaram o WWE Tag Team Championship pela primeira vez em suas carreiras. O reinado deles foi marcado por defesas de alto risco, incluindo uma notável vitória no pré-show da WrestleMania 30 sobre os Real Americans. Los Matadors e The Real Americans. No entanto, o mundo das duplas é feito de ciclos, e em setembro daquele ano eles perderam os títulos para The Road Runners, apenas para recuperá-los um mês depois em um episódio do Raw. Apesar do status como grandes jogadores da divisão de duplas, a parceria reacendeu uma intensidade que estava ausente na divisão de duplas naquela época, uma divisão que havia ficado atolada em estagnação e falta de foco por parte das equipes criativas da WWE. As batalhas deles contra o New Day em 2015 e 2016 foram um testemunho dessa era de revitalização da narrativa das duplas. Seja em uma luta no Royal Rumble em 2016 ou em uma série de confrontos com The Dudley Boyz, The Good Brothers e American Alpha, os Usos entregaram performances que reacenderam o interesse na divisão e a mantiveram vibrante. A dinâmica mudou novamente em setembro de 2016, quando os Usos se tornaram vilões, adotando uma abordagem mais agressiva e estratégica em suas lutas. O ímpeto deles culminou em 21 de março de 2017, em um episódio do SmackDown, onde conquistaram o SmackDown Tag Team Championship, tornando-se a primeira equipe a possuir as versões do título tanto do Raw quanto do SmackDown. Esse reinado duplo foi consolidado com uma memorável luta Hell in a Cell no evento homônimo em outubro, um combate que deixou os fãs na ponta das cadeiras e mostrou a capacidade dos Usos de conduzir histórias de alto conceito com vigor. No entanto, o caminho para a grandeza sustentada nunca é linear. No início de 2018, problemas legais fora dos ringues forçaram Jey a um período de exílio de certos mercados, especialmente o Canadá. Essa proibição ameaçou interromper a ascensão de uma estrela em ascensão, mas também destacou uma verdade maior. O mundo da luta livre é tanto sobre negócios e política quanto sobre desempenho dentro do ringue. Apesar das restrições, o talento e carisma de Jey lhe garantiram um retorno ao ringue a tempo para a WrestleMania 34 em abril de 2018. Lá, ele defendeu os títulos de duplas contra o New Day e The Bludgeon Brothers, conquistando um momento histórico na WrestleMania que elevou seu status além do âmbito das duplas. No ano seguinte, os Usos conquistaram novamente o SmackDown Tag Team Championship no evento Elimination Chamber de 17 de fevereiro de 2019. No entanto, o reinado deles foi breve, e em 9 de abril de 2019, eles perderam para The Hardys, uma derrota que simbolizou as mudanças nas cor à medida que os anos passaram. Jey Uso fez a transição para a competição individual, conquistando um lugar único nas histórias em evolução da WWE. Seu carisma, combinado com uma habilidade inata de se conectar com o público, permitiu que ele navegasse pelos desafios de um caminho solitário. Ele se encontrou em lutas que testaram sua resistência, habilidade e determinação, enfrentando adversários que iam de The Rock a Daniel Bryan, de Brock Lesnar a Shinsuke Nakamura. Em 2022, a atuação de Jey no Reino Unido prestou homenagem às suas raízes a Naui, ao enfrentar um veterano como The Rock em uma luta que foi tanto uma homenagem pessoal quanto um triunfo profissional. Embora sua carreira solo nunca tenha eclipsado a grandiosidade de uma corrida pelo título principal, ela reforçou seu legado como um artista versátil, capaz de se destacar sozinho assim como em dupla. O capítulo final da carreira de Jey Uso se desenrolou em uma cidade que já recebeu inúmeras lendas do esporte, Salt Lake City. Foi em uma transmissão do Saturday Night's Main Event que a história atingiu seu clímax. Em uma reviravolta surpreendente, Jey enfrentou The Undertaker, um momento que o viu entrar em uma luta de alto perfil que muitos antecipavam ser uma declaração definitiva de sua carreira. A luta em si foi um espetáculo,
Um testemunho da habilidade duradoura de Jay e de sua capacidade de entreter um público que acompanhou sua jornada desde os humildes começos até o auge do reconhecimento no wrestling. No entanto, quando o sino final soou, a narrativa mudou uma última vez. Interesting part, people. We see a video of Jey Uso right here, sitting, all sad. Oh my god, he's Em uma luta subsequente, um novo campeão, The Rock, saiu vitorioso, mas em uma reviravolta inesperada, foi um campeão diferente que aproveitou o momento, um campeão que conquistaria o WWE World Heavyweight Championship vago ao derrotar Jey Uso. A derrota foi difícil, e sinalizou o encerramento de um capítulo que durou décadas. No silêncio após essa perda, Jey Uso confrontou o público e o mundo com uma decisão que reverberaria por toda a comunidade do wrestling. Ele iria se aposentar. O anúncio não foi de derrota, mas de realização. Ele começou como um competidor do meio do card, lutou contra as limitações de uma divisão em declínio, e emergiu como um ícone das duplas, bicampeão e símbolo da resa história de Jey Uso. Portanto, não é simplesmente uma narrativa de lutas vencidas e perdidas. É uma crônica do legado duradouro de uma família, dos laços forjados na irmandade de gêmeos e de um lutador que se recusou a ser confinado. Seu caminho ilustra que o mid-card não é apenas um trampolim, é uma plataforma de lançamento para aqueles que ousam sonhar além dos limites dos holofotes. À medida que o mundo da luta livre avança, o legado de Jey Uso continuará a inspirar novas gerações, lembrando-as de que perseverança, herança e a recusa em aceitar limites podem transformar um começo humilde em um triunfo lendário. A poeira do ringue de Salt Lake City ainda grudava nas botas de Jey Uso, enquanto as luzes se apagavam e os aplausos da multidão se transformavam em um silêncio solene. Seu anúncio parecia um brilho suave após uma tempestade, uma reverência gentil ao caminho que o levou de um quintal em São Francisco aos tetos abobadados dos maiores palcos da história da luta livre. Nos dias que se seguiram, os ecos de suas palavras reverberaram pelos corredores da WWE, provocando sussurros que começaram a costurar o tecido de uma carreira que se estendeu por décadas. Não foi naquele momento de finalização que a jornada de Jey encontrou suas raízes, mas nos anos que o precederam, um tempo de esforço incansável, alianças inesperadas e batalhas ferozes contra o peso da tradição. Após o draft de 2019, os irmãos Uso retornaram ao elenco do Raw, sua determinação forjada em uma lâmina mais afiada do que nunca. O retorno parecia um segundo nascimento. Jey e Jimmy já haviam provado o sabor da vitória no Royal Rumble e no SummerSlam, mas o caminho à frente estava repleto de obstáculos que apenas a coragem inata dos irmãos poderia superar. A lesão de Jimmy, uma grave que deixou o mundo chocado, forçou Jey a assumir um papel que era simultaneamente um manto e um teste. A arena fervilhava quando ele entrou no ringue em uma noite que nada tinha a ver com ele, uma vitória inesperada em uma luta fatal four-way pelo título intercontinental. No entanto, o triunfo parecia mais um degrau do que uma linha de chegada. Embora o cinturão intercontinental tenha caído, o alinhamento de Jey com a linhagem sanguínea não foi uma questão de aperto de mãos ou de contrato. Foi uma revolução cultural. Ele entrou no ringue de Roman, um lugar que carregava o peso da liderança e uma promessa de destino. O credo da linhagem sanguínea, de que os deuses da luta livre haviam escolhido uma linhagem própria, parecia um manto pesado que Jey vestia com dignidade, mas com uma pergunta persistente sobre o que existia além do juramento. No momento em que Roman se declarou o novo campeão em uma luta que se tornaria um ponto decisivo, a lealdade de Jey à família Uso permaneceu inabalável. Ele lutou como um pilar da linhagem sanguínea, mas seu coração sempre guardou um protesto silencioso. A ascensão da linhagem lhe deu uma aura, mas o caminho não foi de triunfo puro. Em certo momento, Sami Zayn, o homem que mais tarde trairia o comando de Roman, apareceu ao lado de Jey, um lembrete silencioso de que até os mais poderosos podem se tornar prisioneiros. A aliança de Sami trouxe consigo uma história compartilhada de manipulação e um desejo feroz de recuperar autonomia, um ethos que ressoava com a própria jornada de Jey, de irmão leal à força independente. O enredo da traição com Sami Zayn não foi apenas uma reviravolta. Foi um reflexo das próprias lutas dos irmãos. Foi o momento em que a família Uso não podia mais confiar nos antigos códigos e teve que redefinir sua identidade. A mão de Jey ao ajudar Sami a escapar das garras da lavagem cerebral de Roman tornou-se um ato silencioso de solidariedade, e foi essa solidariedade que lhe garantiu um lugar de volta entre nomes como o Pesadelo Americano e o resto do elenco. Também foi um ponto de virada que permitiu a Jey se livrar do estigma de um alinhamento vilanesco, e em vez disso, se tornar um homem capaz de entrar em uma luta de War Games com a confiança de quem recuperou o respeito tanto dos colegas quanto dos fãs. A evolução da própria linhagem sanguínea, seus membros, sua fachada falsa e a arena de War Games, foi um fio narrativo que Jey teceu em sua própria vida. Ele se uniu novamente a Roman Reigns, Sami Zayn e Jimmy. Desta vez e nos meses que se seguiram, a ambição de Jey se aguçou até se tornar um foco a laser no título mundial. Ele entrou em uma luta de escada no Backlash,
desafiando Damien Priest pelo título mundial dos pesos pesados. O confronto foi eletrizante, uma demonstração de agilidade aérea contra a força bruta. Embora a luta tenha terminado com uma derrota, isso não apagou o fogo nos olhos de Jay. Ele já havia saboreado a doce vitória do campeonato intercontinental e sentido as reverberações dessas conquistas se espalharem pelo cenário da WWE. Cada derrota só acrescentou a complexidade de sua história, moldando uma narrativa de perseverança que transcendia os resultados das lutas em si. O caminho para sua aposentadoria foi pavimentado com momentos que testaram tanto sua habilidade física quanto sua resiliência emocional. No Royal Rumble de 2023, Jay entrou como número 20, um número que parecia arbitrário em um campo cheio de lendas e estrelas em ascensão. No entanto, na noite em que saiu vitorioso, superando CM Punk, Drew McIntyre, Roman Reigns, Seth Rollins e John Cena, o ringue parecia inclinar-se a seu favor, refletindo a culminação de anos de esforço incansável. A vitória parecia uma promessa, um voto de que as portas da possibilidade permaneceriam abertas. Ainda assim, mesmo após essa vitória histórica, a ambição de Jay não terminou no Royal Rumble. Ele continuou e desafiou pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados no evento principal do Saturday Night's Main Event em Salt Lake City. O título vago era um trono vazio que continha uma promessa, um símbolo da nova era do wrestling. O confronto foi uma colisão de alto risco entre gigantes. Punk, um homem cujo passado na WWE estava repleto de drama e controvérsia, enfrentou Jay em uma luta que decidiria, em última instância, quem seria coroado o novo campeão mundial. A batalha se desenrolou com uma intensidade que só um verdadeiro ícone poderia reunir. Jay começou com uma sequência de estrangulamentos com as duas mãos, um movimento característico que já o havia levado à vitória contra seus irmãos em uma luta de trios. Ele contra-atacou uma manobra aérea de Punk com um soco repentino que acertou em cheio, cujo impacto ressoou pela arena. A resiliência de Jay nos momentos finais, Punk executou seu golpe final característico, um devastador crossbody que atingiu Jay com a força de uma onda desabando. O impacto sacudiu o ringue, e o corpo de Jay bateu no tapete em uma exibição que parecia ser tanto um fim quanto um começo. Punk agarrou o título vago, erguendo-o como um troféu que representava não apenas um cinturão, mas a culminação de sua longa luta por reconhecimento. Para Jay, o momento parecia o fechamento final de um capítulo que já se estendia desde seus primeiros dias como criança na família Uso até a culminação de uma vida dedicada ao esporte. Após a luta, com a adrenalina da vitória ainda pulsando nas veias de Punk, Jay fez uma caminhada silenciosa pelo corredor, seus passos deliberados e medidos. Ele se aproximou do microfone, o mesmo que havia transmitido as palavras de seu irmão desde o início de sua carreira. Naquele instante, ele se lembrou das inúmeras noites passadas na academia, das sessões de treino tarde da noite com Jimmy, e das incontáveis lutas em que eles lutaram lado a lado, uma dupla de irmãos que enfrentaram as tempestades de uma indústria de wrestling que era ao mesmo tempo antiga e nova. As palavras que se seguiram foram simples, mas profundas. Ele falou da honra que encontrou em cada luta, do orgulho no ringue, e do amor dos fãs que o sustentou em cada revés. Ele disse ao mundo que o Saturday Night's Main Event seria o capítulo final, que após o toque final do sino ele penduraria as botas para sempre. A decisão de se aposentar não veio de um único momento de fadiga, mas de uma culminação de experiências. A história que se desenrolou desde 2019, sua aliança com Roman Reigns, sua participação na Bloodline, suas conquistas de campeonatos, as traições e eventual reunião foi um testemunho de uma vida dedicada à busca pela excelência. Cada passo, desde o retorno após a lesão de Jimmy até liderar um time de babyface em War Games contra a versão falsa heel do grupo, acrescentou uma camada de profundidade à sua narrativa. Ele nunca foi apenas um especialista em duplas, tornou-se uma lenda que se adaptou, evoluiu e, por fim, escolheu seu próprio ato final. As luzes do ringue começaram a história de um irmão que ascendeu das raízes de sua família até o auge do esporte, e que escolheu encerrar sua saga em seus próprios termos, tornou-se uma lenda duradoura. Era uma narrativa que lembrava a todos que até mesmo os maiores artistas encontram seu próprio ritmo, e que às vezes a história mais poderosa é aquela que se desenrola silenciosamente, no espaço após o último aplauso. As luzes do ringue começaram a piscar enquanto o público da noite refletia sobre o significado do momento. Foi um momento de transição, o encerramento de um capítulo e a abertura de outro. Enquanto Jay se afastava do palco, os ecos de sua jornada ressoavam muito além dos limites da WWE. A história de um irmão que ascendeu das raízes de sua família até o auge do esporte, e que escolheu encerrar sua saga em seus próprios termos, tornou-se uma lenda duradoura. Era uma narrativa que lembrava a todos que até mesmo os maiores artistas encontram seu próprio ritmo, e que às vezes a história mais poderosa é aquela que se desenrola silenciosamente, no espaço após o último aplauso.